Olá, meu nome é Rodrigo Santos e eu vou falar sobre aluguel de imóveis e holding. Eu sou advogado pós-graduado em Direito Imobiliário pela Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, especialista em holding familiar, participante do curso de Direito Empresarial da Escola da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, e você está no canal Holding com Rodrigo Santos. Eu tenho imóveis, eu tenho uma holding. E agora, o que eu faço? Existe nesta situação três hipóteses para você alugar os seus imóveis. Dessas três hipóteses, eu só aconselho a fazer um caso. Quais são os dois casos que eu desaconselho? Primeiro, você tem a holding, você tem os seus imóveis no seu nome e você poderia, nessa situação, fazer um contrato de cessão onerosa para a holding dos seus imóveis e a holding de posse dos imóveis e com a obrigação de cuidar dos imóveis, de fazer a manutenção, de pagar os impostos, que aí se retrata a onerosidade desse contrato. A holding, com isso, com a posse direta e indireta do imóvel, ela pode alugar esse imóvel para terceiro, porque a locação ela é a cessão da posse direta do imóvel mediante remuneração. Ocorre que, se fizer dessa forma, você estará desprotegido com relação à eventual fatalidade que venha a acontecer com você. Se você vier a falecer, vai ter que se fazer inventário dos seus imóveis. Vai ter que uma despesa alta com escrituração, com registro, com pagamento de imposto, advogado que é necessário ter. Então, uma segunda hipótese seria integralizar o capital da holding, o capital social, com os seus imóveis e alugar os imóveis pela holding, que eu também desaconselho. Pô, Rodrigo, por que você desaconselha? Esse é o caminho certo. Porque se a gente fizer dessa forma, pela legislação, você vai ter que pagar imposto de transmissão. Porque quando você tem uma empresa com a finalidade imobiliária de administração de bens próprios, você tem que pagar o imposto dessa integralização de capital. Então, como sair disto? Você tem a sua holding, faça a integralização dos imóveis, de capital com os imóveis, mas tenha uma segunda holding, aonde o exemplo que eu dei na primeira hipótese de cessão onerosa, a primeira holding vai fazer essa cessão onerosa para a segunda holding e a segunda holding vai alugar os imóveis. Com isso, você estará protegido de eventual necessidade de inventário, porque a holding, os imóveis serão de propriedade da empresa. Você não terá que pagar imposto de transmissão, porque não é a holding proprietária do imóvel que está alugando o imóvel. E você vai pagar menos imposto de renda, vai deixar de pagar 27,5% para pagar 15%. Rodrigo, mas isso é fraude. Não, não é fraude. Isso é permitido pela legislação. Então, se a legislação permite, não é fraude. Você pode fazer dessa forma. Logicamente, vários detalhes têm que ser observados nessa criação de empresa, integralização de capital, etc., aonde você precisa contratar um advogado especialista para fazer tudo como tem que ser feito para que você não tenha problema futuramente, como atualmente está
acontecendo. Não sei quando vocês vão ver esse vídeo, quando você está vendo esse vídeo, mas há pouco tempo houve uma operação em São Paulo da Secretaria da Receita Federal, da Secretaria de Fazenda do Estado, denominada Operação Lock, onde eles estavam fazendo uma série de fiscalização em holdings, observando vários detalhes que se configura uma simulação, como por exemplo, um pequeno exemplo, você abre uma empresa, você vende o capital da sua empresa para o seu filho, por exemplo, e fica lá no nome do seu filho, só que na verdade seu filho não pagou por nada. Então isso é uma simulação, isso está errado, e aí sim, numa situação dessa, você acaba ficando caro. Aonde você vai, às vezes, correr para uma economia com um profissional que acaba te dando um prejuízo depois. Então, nesse vídeo, era o que eu tinha para falar. Veja os outros vídeos que eu vou falar muito mais ainda sobre holding e cláusulas contratuais e várias hipóteses práticas que ocorrem numa holding.